Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior Trovão. Já estamos aqui com um pouquinho de atraso, devido a alguns intempéries que aconteceu agora há pouco, mas graças a Deus já foi resolvido, para a glória de Deus. Está tudo ok. Esperar o povão de Deus entrar aí, estamos com um pouquinho de atraso, mas com tudo Deus no controle de todas as coisas, né? O povão de Deus já está chegando. Glória a Deus. Deu só um pequeno contratempo aqui, mas graças a Deus deu tudo certo, para a glória de Jesus. O povão de Deus está chegando aí, já está conosco. E creio que será também mais uma noite abençoada na presença de Jesus, onde Deus falará conosco por intermédio de sua vontade, né, que é soberana. Estamos aqui na posição de servos de Deus, e Deus ele fala como quer, da maneira que quer, e usa os seus servos, não é verdade? Tô vendo aí gente chegando aí, São José da Coroa Grande, Pernambuco, muita gente de Deus aí. Vamos ver, entrar aí já já com o meu amigo pastor Juarez Tavares, né? Ontem foi uma bênção, junto com o pastor Marcos Pereira. Foram 2 dias aí com esse homem de Deus. E pastor Manassés Loyola, Deus abençoe, Deus continue te honrando. E hoje também não vai ser diferente, né? Com certeza vai ser uma bênção para a glória de Deus, porque são homens de Deus, homens que estão aí com uma sensibilidade muito grande diante do Espírito Santo, e Deus fala pela boca desses homens de Deus, né? Então aí, pessoal de Minas, vamos ver os estados aí que estão conosco aí. Tel, lá da Bahia, Distrito Federal está conosco também, Brasília, Goiânia não podia faltar, né? Ceará está conosco, Goianésia, Goiás. Temos aí gente de vários estados do Brasil conosco nessa live, né, irmãos? Deus continue abençoando. O Hector, Deus continue abençoando a vida do Hector, homem de Deus. Pastor Felipe Pereira, do Maranhão, filho do homem de Deus, pastor Marcos Pereira, glória a Jesus, Siena de Jesus, glória a Deus, Guarulhos, São Paulo, pastor Rodrigo Santana, Rio de Janeiro, homem de Deus, grande pregador do Evangelho, glória seja dada a Jesus. Deixa eu ver aqui, Maranhão, o Ângelo de Maranhão, Sergipe, Ribeirão, Pernambuco, glória a Deus aí, muita gente chegando. Vamos ver, cadê o Manaus? Deus abençoe o povo de Manaus, Ribeirão Preto, esperando meu amigo aí, pastor Juarez Tavares, entrar aí, né? A gente já começar essa live aí abençoada. Um abraço para a Dude do Maranhão, meu amigo, com certeza, tá junto aí, se Deus quiser. Agosto, né? A gente vai estar junto, Washington, enfim, muita gente. Doutora Carla, eita, agora está de quarentena, Imperatriz, meu Deus, aí é a doutora que cuida dos meus dentes aí, ó, e de outros profetas de Deus aí, glória a Deus. Deus abençoe, doutora, Deus abençoe a senhora e toda a sua família, né? Pessoal de Minas, muita gente chegando aí já, ó. E Itajaí, Santa Catarina, Edivânia, Deus abençoe. Cadê o pessoal aí? Cadê o 21 de agosto? Isso, se Deus quiser, estaremos aí no Maranhão. Mossoró, Rio Grande do Norte. Tem gente de longe aí nessa live abençoada. Nilda de Guarulhos, nome da minha irmã. O pessoal de Ribeirão Preto, vamos sim, se Deus quiser. Codó, Maranhão, Deus abençoe. Cadê o pastor Juarez Tavares? Será que já chegou aí? Já tem cerca de 2.000 pessoas conosco aí, glória a Deus. É uma bênção, né, irmãos? Deus tem abençoado. Você viu que Deus tem curado, Deus tem libertado vidas para a glória de Deus. Pastor Flávio, Deus abençoe, Flávio. Queimados, Rio de Janeiro. Então, Deus tem abençoado, curado, restaurado vidas. E você vê como é que é importante, né? A gente está na direção de Deus, na posição, e como Deus tem operado. Missionária Vinícia Porto, tá aí, ó, Deus abençoe. Grande mulher de Deus. Comigo, com certeza.
certeza, Theo. Cadê o pastor Juarez? Juarez, dá um alô aí, meu amigo. Dá um alô aí pra gente já entrar aqui. Deixa eu ver o Juarez. Juarez não chegou ainda. Ah, Juarez já tá aqui, rapaz. Vamos lá, chamar esse profeta do Altíssimo. Em nome de Jesus. Tá conectando. Opa! Olha aí. Passei, meu pastor. Como é que senhor? Pai do Senhor, meu amigo. Como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, tranquilo. Glória a Jesus. Houve uns intempéries aqui e demorou um pouquinho aqui para entrar hoje aqui. Mas correto. Certo, para a glória de Deus. Senhor Juarez, meu amigo, seja bem-vindo. É uma Obrigado. honra ter o senhor de novo aqui. Prazer, meu. Nessa dose dupla, né? Glória a Prazer, Deus. meu. O povão de Deus aí pediu de novo aí para a gente estar junto. E tenho Amém. certeza que não será diferente, né? Não será diferente daquela outra. O Deus é o mesmo. E estamos Amém. aqui na mesma ligação, ligado com os céus, para que o céu nos abençoe. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, pastor Júnior. Deus abençoe. O prazer é todo meu, viu? Em nome de Jesus Cristo. Muito feliz de estar aqui com o senhor nessa noite para podermos falar um pouquinho de Jesus uma vez mais. Amém? Deus Glória a abençoe. Deus. O pastor Jário, o povo está perguntando se está frio aí em Minas aí. Está frio? Pastor, eu sou muito friento, né? Particularmente. E aqui na região, a região de Sabará, tá um pouquinho frio. Aqui é a zona da mata, né? Tá um pouco frio aqui. É mesmo? Tô tomando um cafezinho aqui e com minha blusinha de frio já. Acho que o som agora melhorou e o pessoal falou que o meu som estava baixo, mas acho que agora deve estar melhor. Melhorou? Aí. Acho que agora está ok. Maravilha, maravilha. Será que a minha voz está ruim? Está tudo bem agora aí com a minha voz? Está me ouvindo bem? Tranquilo, pastor. Excelente. Pastor Juarez, nome de Deus. Aproveitando nesse momento que a gente já estamos aqui novamente, como é que o senhor está vendo aí a situação do país? O país parece que acordou, né? Parece que está voltando à normalidade aí. A igreja realmente continua orando. E, graças a Deus, as coisas estão voltando ao normal. Como é que está a situação aí onde o senhor mora? O povo está se conscientizando dos cuidados que tem que ter. Mas como é que está a situação na cidade aí, aonde o senhor mora, no contexto geral do Brasil? Como é que o senhor está vendo agora? O povo está entendendo, já entendeu a quarentena, está voltando novamente, né, à normalidade, porque há uma crise provocada pelo coronavírus, mas uma outra pode se instaurar, que é uma crise econômica. Como é que o senhor está vendo essa situação aí? A cidade está voltando ao normal ou ainda o povo ainda está um pouco receoso? Então, pastor Júnior, é interessante que essa questão dessa crise, né, e esse período de quarentena, o povo despertou no sentido de que esse período que o comércio está parado, as empresas estão paradas, que o Brasil parou, está gerando uma outra crise, né? E essa segunda crise ela pode ser pior que a crise do vírus, né? Ela pode ser pior. O Brasil pode estar entrando em um grande abismo. Agora, a nossa região de Minas Gerais também está bem parada. Nos primeiros dias ficou parada, né? As igrejas fechadas. Agora que começaram a voltar novamente para a rua, o movimento começou a estar voltando aos poucos, né? Graças a Deus, o povo está saindo, colocando o rosto, conscientizando também concernente à necessidade. Porque, o pastor Júnior, verdade né, que toda guerra funciona assim, né? Ou a pessoa morre no campo de batalha, enfrentando a dificuldade, ou ela morre em casa com medo, né? E eu acho que as pessoas estão se conscientizando da necessidade, né, de enfrentar essa dificuldade, né? Não se vence uma batalha escondendo o adversário. Se vence uma batalha, né, se precavendo, se prevenindo, né, e batalhando para que dias melhores, né, venham chegar. E eu acho que para que isso aconteça, nós temos que tomar, né, a nossa vida, voltar às atividades, né, em geral, pastor. Em geral, tá? Porque realmente... Pastor, só baixa um pouquinho o retorno aí, o áudio. Acho que está bem alto o do senhor. Não sei se é um áudio que está saindo extra. Está voltando o som. Só baixa um pouquinho. Melhorou? Deixa eu ver. Vê agora. Melhorou agora? Acho que está melhor.
Melhorou? Amém. Então, pastor, o que acontece? Acontece o seguinte, as pessoas estão conscientizando da necessidade delas estarem em atividade, né? Porque a não atividade vai gerar uma segunda crise, né, pastor? Vai gerar uma segunda crise e essa segunda crise ela pode ser pior que a primeira. Tendo em vista também, né, pastor, que a mídia é muito capciosa, é muito maldosa, né? E as informações, elas criam timidez, medo no povo, né? E é aí que a igreja tem que entrar. A igreja tem que ser um agente, não irresponsável, né? Mas um agente encorajador, né? A igreja tem que aplicar coragem no povo, né? Tem que estimular o povo a crer. Principalmente o povo de Deus. O povo de Deus precisa acreditar que Deus está no controle, né? Que Deus vai fazer um milagre, que a mão de Deus está estendida, né? Quando o povo de Deus entra nessa visão, quando o povo de Deus abraça essa visão, né? De que Deus está no controle, né? As coisas elas começam a fluir, né, pastor? As coisas começam a fluir de acordo com a nossa fé, né? Eu, particularmente, eu vejo o Brasil iniciando a caminhada novamente. Eu acredito que a quarentena está sendo rompida e as pessoas estão indo atrás dos seus ideais, para a glória de Deus. Eu acredito Glória, assim, meu pastor. glória a Deus. Isso é o mais importante nessa hora final e a gente entender essa situação que está acontecendo agora e despertar a consciência da nação brasileira para que a gente não entre num colapso e não chegue ao clímax de até mesmo de as pessoas irem para a rua, saquearem mercados e, mediante a essa questão da falta de dinheiro, da fome que pode acontecer, porque já existem pessoas que já estão com as suas despensas vazias e, na verdade, a gente sabe que as crianças não aguentam sentir fome, né? Os pais acabam entrando em desespero, mas, graças a Deus, o povo já está se conscientizando e não vai chegar a esse nível. Satanás, na verdade, ele queria até mesmo que houvesse derramamento de sangue, porque imagina se as pessoas estão sentindo fome, não tem de onde tirar, não tem como pagar, e a verdade, o que elas vão fazer? Vão querer dar um jeito de querer comer de alguma forma. E algumas optam, né, pelo saque, pelos arrombamentos das coisas, a polícia vai tentar intervir, vai prender alguns, vai atirar em outros, vai haver derramamento de sangue, e não é isso que a gente quer. A igreja está orando para que realmente isso seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Graças a Deus, o povo está despertando e a saber, como a gente sempre vem batendo nessa tecla, que se o Senhor não guardar, se o Senhor não for conosco, não adianta. Deus guardou, Deus tem guardado e vai continuar guardando aqueles que o temem. Então, eu louvo a Deus, pastor Juarez, e o povo já está entendendo também. Houve um medo instaurado, mas o povo já está se conscientizando das coisas, dos devidos cuidados, até porque essa questão do coronavírus, há um grupo de risco, né? Há um grupo de risco de 49 em diante, né? São pessoas que estão dentro do grupo de risco e pode haver uma letalidade devido às doenças que já estão inerentes ao corpo da pessoa, que ela já carrega. Mas as pessoas que são novas, de 18 até 38, 40 anos, 42 anos, a chance de haver uma morte é muito pequena, é muito remota, né? E consegue-se realmente combater esse vírus. Já tem alguns remédios aí chamados cloroquina, né? E outros que têm surtido um efeito muito positivo de quem está tomando. Então, assim, já se tem hoje no país, né, um remédio que pode curar, embora não está constatado cientificamente, mas já se testou em algumas pessoas que pode curar, mas a questão da vacina mesmo, para poder haver uma prevenção, para não pegar essa enfermidade, ainda não se tem. Mas, graças a Deus, estamos caminhando, a vida vai voltar à sua normalidade, mas acredito piamente que esse momento foi um momento extraordinário, porque houve uma restauração da noiva com o noivo, né? Graças a Deus, o povo voltou a orar nesse momento de crise, o povo voltou a buscar a Deus, até porque, como o senhor disse naquela primeira live, Josafá teve medo, mas o medo fez com que Josafá se aproximasse de Deus e levasse todo o povo a buscar. E creio que nessa oportunidade que está acontecendo no nosso país, muitos voltaram para Cristo, muitos estão voltando, muitos entenderam a sua impotência, né? Seu dinheiro não pode resolver muita coisa.
quando o dinheiro não pode fazer mais nada, né, numa situação como essa, não pode sequer evitar que ele pegue um vírus ou não, como um vírus que não aparece, como um vírus que a gente não vê, pode mexer com o mundo inteiro. Você vê que é apenas um vírus o que fez no mundo inteiro. Então a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e isso é um vírus que trouxe um medo, um pânico no mundo todo. Agora, você imagina, pastor Jorge, já entrando no mérito aqui, imagina, se um vírus como esse causa um pânico, imagina no dia da grande tribulação, quando a ira do Senhor vinha sobre toda a terra. Pastor, agora o que muito me preocupa é com o nosso público, né? Com o povo, com a igreja. Porque realmente o comportamento da Irmandade é um comportamento um tanto quanto complexo, porque para quem professa uma fé na pessoa de Jesus Cristo e conhece a Sacrossanta Escritura, tem conhecimento dos eventos que aconteceram com a igreja primitiva, dos eventos que aconteceram com os nossos irmãos na velha aliança, era para ter um comportamento equilibrado, né? E percebeu-se um desequilíbrio tanto entre as ovelhas quanto entre os sacerdotes, né? Um certo medo, né? Um medo da morte, né? Medo de morrer, medo de sair dessa terra. Tendo em vista, né, pastor, que nós estamos aqui como peregrinos em uma terra estranha, né? Tendo em vista que a nossa morada não é aqui, né? Tendo em vista que o apóstolo Paulo, ele foi enfático ao dizendo que viver para ele é lucro e morrer para ele era ganho, né? Essa visão é uma visão de quem tem certeza, né, daquilo que está reservado para ele pós-morte. Então, quando a pessoa não tem certeza da salvação em Cristo Jesus, ela tem medo de tudo, pastor, ela anda assombrada. E o medo, pastor Júnior, o medo é uma prova de que nós não temos certeza de que Deus tem o poder para resolver o problema. O medo é uma prova de que nós não temos certeza de que Deus tem o poder para resolver os nossos problemas. Pastor, em Juízes capítulo 6, nós encontramos Gideão, pastor, malhando trigo no lagar para colocar a salvo dos midianitas. Nos versículos primeiros do capítulo 6, nós encontramos uma narrativa que diz: Israel fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou por 7 anos na mão dos amalequitas. E toda vez que Israel semeava, Israel plantava, os amalequitas, os midianitas e o povo do Oriente vinha contra eles e destruía a novidade da terra. E a Bíblia diz que Israel começou a colocar covas e cavernas nos montes e começou a semear nas alturas por causa da presença do inimigo. E a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo. E quando Gideão malhava o trigo, o anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho, pastor Júnior, posso falar? Pode. O anjo do Senhor está debaixo do carvalho, ele se manifestou a Gideão, né? Ele se manifestou a Gideão e dirigiu a palavra a Gideão dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão, quando olhou para aquele anjo, a Bíblia diz que Gideão olhou para o anjo do Senhor e disse: se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as promessas que o Senhor fez para com nossos pais? Aí Deus vai recordar Israel, dizendo: eu falei que não era para temer o Deus dos amorreus, em cuja terra eu vos fiz habitar, mas vocês temeram ao Deus dos amorreus. Então, quando nós temos medo de alguma coisa, pastor, nós estamos outorgando poder para aquela coisa. E nós estamos dizendo: eu te sirvo porque você é mais forte do que eu. Oh glória, oh glória. Aleluia. Então, esse medo, pastor, é a incerteza de que Deus está no controle. Eu não digo mundo, porque o mundo não conhece a Cristo. Porque quando eu falo conhecer Cristo, não é conhecer no sentido de ouvir falar de Jesus. Conhecer Cristo, eu falo de estar integrado com Deus, de estar ligado na videira, de estar preso na videira. O mundo não está na videira. O mundo não come do pão e não bebe do cálice. O mundo não tem aquela comunhão, então o mundo é temeroso. O mundo não sabe o que lhe aguarda, mas a igreja, ela sabe o que lhe aguarda. A igreja sabe o que está reservado para ela. E se a igreja tem essa visão, se ela sabe o que está reservado para ela, se ela sabe, né, das prévias do arrebatamento, porque o próprio Jesus diz, né, que sinais aconteceriam nos céus e na terra, eventos iriam ocorrer, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Oh glória! Jesus falou que levantaria nação contra nação, reino contra reino, haveria peste. Quem falou isso? Foi Jesus.
Não foi nenhum outro profeta, não é menosprezando os profetas, pastor. É que, recordando a amada igreja, nós estamos aqui no número de 2.300 pessoas, mais ou menos até agora, recordando a amada igreja, que Jesus falou isso. Jesus disse que nos últimos dias, próximo do arrebatamento, haveria eventos terríveis, né? Eventos terríveis, indicando, né, a volta do Cordeiro, a vinda do Messias, o arrebatamento da noiva, né, o rapto da igreja. Então, a igreja precisa estar atenta a isso, né? E outra coisa, pastor Júnior, que eu estava orando agora ali e conversando com Deus, sabe? A igreja do arrebatamento não é uma igreja medrosa. A igreja que vai ser arrebatada não é uma igreja covarde. A igreja do arrebatamento, pastor, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do arrebatamento, pastor, ela não fica intimidada. Eu agradeço pela oportunidade. Eu quero tomar um tempinho aqui só para me comentar algo rapidamente, pastor. Pastor, a igreja do arrebatamento ela é tão tremenda, Quando o texto que o senhor citou na nossa primeira live, o senhor falou a respeito de Tiago, que foi decapitado. A Bíblia diz que Herodes mandou prender alguns da igreja, perseguir a igreja. E a palavra do Senhor fala que lançaram mão de Tiago e de Pedro. Pedro foi encarcerado e 4 guarnições de 4 soldados tomavam conta do cárcere. 16 soldados tomando conta de Pedro. E a Bíblia diz que Tiago foi decapitado, perdeu a cabeça. E a notícia chegou até Pedro de que Tiago tinha morrido. E Pedro estava aos pés de 2 soldados, algemado, acorrentado, dentro do cárcere, dentro da masmorra, do lado de 2 soldados e mais 4 guarnições de soldados, tomando conta do cárcere para que Pedro não saísse. E a Bíblia diz que a igreja unânime orava pela vida de Pedro, oh glória. Mas o que me chama a atenção, pastor, não é o fato somente de Tiago ter morrido. Porque antes de Tiago morrer, João Batista já tinha sido morto. Sim. Estevão já tinha sido apedrejado. Está entendendo, pastor? Agora Tiago é morto. Jesus já havia sido morto. Então Pedro tinha na sua faculdade psicológica um histórico de quantas pessoas já haviam sofrido por causa do evangelho, por causa da profissão da fé, por causa de professar a fé. E agora Pedro está encarcerado, dentro do cárcere, na sua consciência ele sabe que seus companheiros morreram porque não negaram. Pedro está acorrentado do lado de 2 soldados e a Bíblia diz que Pedro dormia profundamente. Ô, pastor Júnior, Verdade. olha que coisa linda. Pastor Júnior, que coisa linda. Um homem que está destinado à morte. Um homem que está predestinado a ser decapitado. Um homem que é o próximo a perder a cabeça. Um homem que sabe que o seu companheiro perdeu a cabeça, o seu líder perdeu a cabeça, oh glória. Um homem que sabe que um dos companheiros, Estevão, também foi apedrejado até a morte. O homem que tem consciência de que João pregava e contestava o pecado, também foi morto. Agora esse homem está dormindo. Ele consegue dormir. Ele consegue entrar em inércia. Pastor, tem gente perdendo o sono por causa de um vírus. Verdade. A espada estava sendo amolada e Pedro dormia. O frio era intenso no cárcere e Pedro dormia. As ameaças constantes dos soldados e Pedro dormindo, conseguiu dormir. E tem gente que não consegue dormir porque alguém postou que todo mundo está morrendo. Ele não viu nada, ele não sabe de nada, ele não presenciou nada, mas porque alguém falou, presta atenção, porque alguém falou, ele já está com medo, já está enclausurado, já não ora mais, já não lê mais, já está abalado, desequilibrou a estrutura de toda a família, porque quando o varão é desequilibrado, a casa fica desequilibrada, porque quando o sacerdote não tem equilíbrio, a esposa não tem equilíbrio, os filhos também perdem o equilíbrio, porque ele que é a referência não consegue acreditar. Como é que agora aqueles que estão debaixo da autoridade dele vão crer? Se o pastor perder o equilíbrio, as ovelhas vão perder o equilíbrio. Se o pregador não crê, o povo não vai crer, irmãos. Verdade. Então, a fé, ela vai contagiar. Assim como a incredulidade também vai contagiar, pastor.
A incredulidade contagia, mas a fé genuína incendeia. Oh glória, oh glória. Aleluia. O vírus está aí, mas Jesus é o Senhor, oh glória. O vento está soprando, mas Jesus é o Senhor. A diversidade é grande, mas Jesus é o Senhor. O inimigo está falando, fazendo, matando, mas o Senhor é Deus, é poderoso, é soberano. Eu creio em Deus, confio em Deus, prego a palavra, adoro a Deus, canto a palavra, estou com a Bíblia e eu não vou recuar, porque a Bíblia diz que os medrosos não têm parte com Deus. Eu não sou medroso, eu sou cheio de ousadia. Pastor, eu falei, Deus, o que o Senhor quer me dizer aqui concernente essa palavra que o pastor Júnior comentou na nossa primeira live a respeito de Tiago ter sido decapitado e Pedro guardado para morrer depois? Olha o que Deus me disse. Juarez, Pedro conseguiu dormir. E Pedro dormiu, o sono de Pedro era tão profundo que quando a igreja orou, um anjo, uma luz resplandeceu no cárcere. A luz resplandeceu e Pedro não acordou. Sabe por quê? Porque o sono era profundo. Verdade. Pastor, o senhor já viu que quando a gente está com um sono leve, se um gato passar no telhado, a gente acorda. Se a cortina, se o vento bater na persiana, a cortina, a gente acorda. Verdade. Se uma colher cair na cozinha, a gente acorda. Quem é casado, igual eu, igual o senhor, sabe. Quando a gente está com o sono leve, se a esposa levanta para ir no banheiro, a gente acorda. O que foi, mulher? O que está acontecendo? Porque o sono dá leve. Agora, quando a gente entra naquela profundidade, em inércia, em plena zona de conforto, quando a nossa faculdade psicológica é tomada, quando a gente está completamente repousado, pastor, a chuva pode cair, o vento pode assoprar, pode fazer café na cozinha, pode subir escada, pode descer escada, menino pode gritar. Se não chamar pelo nome, a gente não acorda. Já viu que às vezes acontece barulho, barulhada ao teu redor, e se não te chamar pelo nome, você não levanta? Verdade. Enquanto não te fala fulano, enquanto não fala fulano, a pessoa não é. Por quê? Ela está em sono profundo. E esse sono profundo, pastor Júnior, só tem sono profundo quem está confiado em Deus. Só tem sono profundo quem tem certeza de que está seguro. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Aleluia. Lamachuri bicalabassúria. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Se a igreja soubesse o cuidado que Deus tem por ela, aleluia, a igreja cantaria em meio à tribulação, entraria na fornalha glorificando, entraria na cova dando glória, andaria no deserto glorificando. Se a igreja entendesse o zelo de Deus, o cuidado, a proteção de Deus, a igreja não ia recuar, a igreja não ia ficar intimidada, a igreja não ia ser medrosa, não ia ser omissa. A igreja ia levantar a voz e dizer: nós repreendemos todo o mal, porque nós somos autoridade na terra, nós somos porta-voz de boas novas, nós representamos o céu, nós não aceitamos que as portas do inferno prosperem, nós declaramos em nome de Jesus Cristo que essa humanidade está coberta pelo sangue do Cordeiro e que a mão de Deus vai fortalecer. Irmão, eu estou aqui profetizando vida, eu estou aqui profetizando que pessoas que estão enfermas serão curadas. Eu estou aqui profetizando que na sua casa, meu querido, não vai entrar maldição nem encantamento. Eu estou aqui profetizando que essa crise que vai vir depois desse vírus não vai atingir você. Eu estou profetizando que a economia não vai ser abalada. Eu estou profetizando ânimo para o povo. Alabacalabassúria. Aleluia. Eu estou profetizando um despertamento. Assim como Ezequiel profetizou no Vale de Ossos Secos, eu estou profetizando sobre os 27 estados dessa nação e o Distrito Federal em nome de Jesus Cristo. Eu estou liberando uma palavra da parte de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E eu vou interromper aqui porque Deus está mandando. Você que está entrando aqui agora, que entrou agora, o teu casamento não vai acabar. A tua família não vai ser destruída. O teu lar não vai ser consumido. Deus está tomando a tua casa nas mãos dele. Há um milagre de Deus para a tua família. Eu não sou possuidor de prata nem de ouro, mas eu sei quem me chamou debaixo da autoridade do nome de Yahvé. Eu profetizo que a tua família está coberta pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro uma unção sobre a tua vida. O jugo camandara sévia está sendo quebrado. Os grilhões estão sendo removidos. Crentes que estavam amarrados, crentes que estavam intimidados, crentes que estavam amedrontados, crentes que estavam sem coragem para caminhar, eu profetizo em nome de Jesus. Vai saindo agora da caverna,
Vai saindo agora do lugar do pânico. Vai saindo agora do lugar do espanto. E sinta a glória de Deus sobre a tua vida. Sinta a presença de Deus sobre a tua vida. Sinta a unção de Deus sobre a tua vida. Sinta o jugo sendo quebrado. E sinta o refrigério sendo derramado sobre a tua alma. Em nome de Jesus Cristo, debaixo da autoridade de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Essa moça que estava completamente deprimida, oprimida, pensando em dar cabo na própria vida, seta da ansiedade, espírito de depressão, insônia, eu te ordeno agora, manacalabara sévia, ecabadara subcalavassúria. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Solta a mente dela. Solta a mente dele. Em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que estava aprisionada sentimentalmente. Essa pessoa que teve a vida sentimental destruída. Que a vida sentimental está abalada. Que não tem sucesso sentimentalmente. Eu invalido agora a maldição lançada pelo seu ex-namorado, pelo seu ex-noivo, pela sua ex-noiva. Eu declaro que sobre ti não vale encantamento. Eu declaro que sobre ti não vale maldição. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a mão de Deus estendida. E debaixo dessa unção, querido, eu profetizo agora em nome de Jesus Cristo que todo mal bate em retirada. Oh glória, oh glória, oh glória. Ligado no Altíssimo. Todo câncer vai embora. Toda enfermidade no sangue, câncer no sangue, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fluxo de sangue, hemorragia, sangue vazando nessa mulher, queimando a sévia. Vai queimando agora, Jesus, vai queimando agora. Essas veias que estão inchadas, má circulação, ebaracebe, dobadarabaraçai. Vai sendo curado aí, vai sendo curado aí. Enfermidade na coluna. Esse negócio é sério. Sinta Deus te queimando aí. Sinta o Espírito Santo te movendo, te queimando aí. Sinta a mão de Deus movendo sobre a tua vida. Vai recebendo, não precisa do copo d'água. É só ter fé agora em nome de Jesus. Porque o Deus da Bíblia, ele não está parado, ele opera. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em torno do nome de Jesus, ele se faz presente. E pela fé que eu tenho na presença dele, eu profetizo cura sobre a tua vida. Cura sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Câncer no sangue, caroço, mioma, enfermidade na próstata, enfermidade no canal urinário, sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Eu amaldiçoo essa enfermidade agora. Eu repreendo agora. Pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora, sai enfermidade. Vai embora agora. Pelo poder que é no nome de Jesus. Mioma essa mulher que o cabelo está caindo. Quando ela penteia os cabelos, o pelo está soltando na escova. Sai agora. Esse demônio que coloca dúvida no coração dessa moça. Esse espírito maligno vai embora agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Solta agora. Todo espírito da pombagira rainha. Sai agora. Sai da cama. Sai do guarda-roupa. Sai da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastor, Pedro estava encarcerado. Voltando à linha de raciocínio. Estava guardado para morrer. Estava chegando a hora de Pedro ser executado. Eu imagino que o soldado que matou Tiago estava molando a espada e Pedro ouvindo o barulho da espada sendo afiada na lima. Só que isso não causou em Pedro pânico. Isso não causou em Pedro medo. Irmãos, o medo é uma prova de que nós não temos certeza daquilo que nos aguarda. Oh glória, oh glória. Mas eu quero dizer para você que essa noite, aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Aleluia. Deus tem coisas profundas e tremendas para a tua vida. Escute aqui, a igreja não será arrebatada debaixo de desonra. A igreja não será arrebatada debaixo de opróbrio. A igreja será arrebatada debaixo de glória. Cheia de unção, debaixo de um grande avivamento, debaixo de poder para a glória de Deus. Você precisa crer nisso, querido. Nós precisamos crer nisso. A Bíblia diz que Pedro, ele estava dormindo. E a palavra do Senhor diz, pastor Júnior, meu amigo,
que uma luz brilhou no cárcere, mas Pedro continuou dormindo. O sono era profundo. Sono profundo é prova de que Pedro estava confiante. É prova de que o que estava acontecendo por fora não abalou Pedro por dentro. Pegou aí? O que estava acontecendo por fora não abalou Pedro por dentro. Verdade. O negócio é esse. As coisas ao redor não conseguiram mexer com o homem interior de Pedro. Por fora, cadeia. Por dentro, maranata. 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 Aleluia. Maranata. 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 Por fora, algemas. Por dentro, eu sou livre para adorar. Eu sou livre para adorar. Eu sou livre para adorar. Aleluia. Por fora, dentro do cárcere. Por dentro, vou morar na glória. Vou morar na glória. Vou morar na glória. O homem exterior estava aprisionado, mas o homem interior estava ligado. O homem interior estava preso na videira. Estava completamente enxertado, alimentando a seiva. E é isso que Deus quer da igreja brasileira. Esse tempo de casulo, esse tempo de ovação, esse tempo de quarentena, né, que já está findando. Numa igreja próxima nossa aqui, meu pastor, Paulo César Máximos, meu atual pastor, ele me anunciou hoje que nós teremos culto, né, domingo agora, com 30 pessoas, na congregação em Santa Luzia, na Vila Olga, se eu não me engano. Eu estarei lá ministrando a palavra em nome de Jesus Cristo. Ele falou, Juarez, já que as agendas do Brasil foram canceladas, vem para cá para cooperar aqui. Eu falei, amém, nós estaremos aí em nome de Jesus Cristo, cooperando em nome de Jesus. Mas, sabe o que? Inclusive, domingo agora eu vou estar pregando daqui de casa, numa live, numa igreja. Vou estar pregando daqui domingo agora. Maravilha. O pastor me convidou para estar ministrando. Maravilha. Pastor Juarez, o interessante, 2 pontos a serem... Desculpa ter tomado o seu tempo aí, meu chefe. Nada, 2 pontos a serem frisados agora, pegando uma canja naquilo que o senhor falou. Primeiro, é que o povo está fazendo a comparação de Êxodo, quando Deus mandou o povo entrar para dentro das casas e ficar lá, quem tivesse com sangue nos umbrais da porta, até que fosse passado o anjo da morte, e quem tivesse ali com o sangue nos umbrais da porta não seria atingido. A grande questão, primeiro, quem mandou o povo entrar para dentro de casa foi Deus. Foi Deus que mandou. Foi Deus que deu a ordem que aqueles que tivessem com sangue nos umbrais da porta não seriam atingidos, obedecessem a ele. Segundo ponto, quem mandou a gente entrar para dentro de casa foi o governo e as autoridades de saúde. Não tem nada a ver com Deus. A questão, nós, como a autoridade foi levantada por Deus, nós também obedecemos, cumprimos o que foi determinado, mas agora já estamos conscientes. Esse é um ponto e a nossa vida vai voltar ao normal. Em nome de Jesus. Segunda coisa é que eu fico imaginando, se um povo que está com medo de sair à rua por causa de um vírus, imagine na grande tribulação quando o exército do anticristo ele for parar, principalmente no período da grande tribulação, porque há o período de falsa paz de 3 anos e meio e depois do período intenso da grande tribulação. Imagina aqueles que forem sair à rua e o exército for parar, a autoridade que estará junto com o anticristo, mandar parar e perguntar se tem o número da besta na mão ou na testa. Imagina se essas pessoas que estão com medo de sair à rua por causa de um vírus, imagina se vão sair no período do anticristo. Lógico que a igreja que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, eu não creio que essa igreja vai passar pela grande tribulação, como muitos dizem. Eu creio que Jesus não me salvou para eu não estou me preparando, não posso crer, pastor. Eu não posso crer que eu estou me preparando, obedecendo, honrando a Deus, me preparando para passar pela grande tribulação. Creio que serei arrebatado antes, creio que não passarei por esse momento. Mas mesmo sentimento também tem. Eu fico pensando por quem ficar. Se as pessoas têm medo de passar, de ir para as ruas por causa de um vírus, imagine se vão sair às ruas devido ao período do anticristo. Eu fico observando, as pessoas falam muito mal. Meu papagaio está dando glória, você acredita? Aleluia. Eu fico pensando aqui, as pessoas criticam muito o apóstolo, as pessoas são nem todo mundo, todos somos falhos, né? Mas eu fico pensando, a lepra é altamente contagiosa.
Quantas vezes eu vi aquele homem abraçar o leproso e até hoje não pegou nada? É a fé que ele exerce. Quem? Então as pessoas, o apóstolo Valdemiro, as pessoas criticam, sim. as pessoas criticam muito ele, mas eu vejo muita gente ele abraçando o leproso, e a lepra é uma doença contagiosa. Mas cadê que ele pega? Não pega, é a fé. A fé é maior, é maior do que aquilo que pode atingir ele, maior o que está com ele do que aquilo que está em Cristo. Erros qualquer um pode cometer, eu cometo, o senhor comete. Agora, quem vai nos julgar é Deus que vai nos julgar. É Deus que sabe de todas as coisas. Mas, na verdade, é só um exemplo para ser dado. Então, a igreja, nesse momento, a igreja precisa avançar. A igreja não tem que recuar, ela precisa avançar, ela precisa se posicionar como igreja. E o que nós estamos vendo, infelizmente, temos muitos líderes fortes no nosso país, homens de Deus, mas eu vou te falar, uma boa safra dessa nova safra aí, misericórdia, não estão fazendo com que os crentes sejam homens aguerridos, cheios do Espírito Santo. Eu sempre digo, pastor Juarez, altar forte, igreja forte. Amém. Altar que ora, igreja que ora. Altar cheio, igreja cheia. Agora, meu irmão, não é luzinha, não é música que vai balançar teu corpo, que vai te tornar um crente cheio. Essa geração que está aí tem medo até de demônio manifestar dentro da igreja. Então, não poderia ser diferente com o vírus agora. Pessoas atemorizadas. Eu até digo que é normal o mundo sentir esse pavor, mas a igreja não. A igreja verdadeira, ela tem que estar, de fato, se posicionando como igreja. Então, pastor Juarez, o senhor está de parabéns, o seu raciocínio é extraordinário. A igreja precisa se posicionar. Mas, graças a Deus, Deus tem levantado nessa nação pregadores como o senhor, pregadores como outros que Deus tem levantado, que tem sido uma voz profética nessa hora derradeira. Nesse momento, a igreja não vai sair. A igreja não vai sair, de fato, de cabeça erguida. A igreja vai sair de pé, porque se o diabo achou que a igreja ia recuar, se a igreja não ia se posicionar, ele se enganou. A gente não está aqui, pastor, a igreja de Cristo não está aqui para ficar batendo palma na porta de casa, na janela do apartamento. Aleluia. Está aqui para bater latinha. Aleluia. A igreja está aqui para se posicionar. A igreja está aqui para clamar, para se posicionar nessa hora como igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aí está a prova. O Senhor trouxe uma mensagem agora, aí está a prova. Pedro, num dia, ele ia ser, no outro dia ele seria morto. Tiago, no dia anterior, foi morto, e no outro dia ele seria morto. Mas um homem estava descansando, né? Estava sem alparca, estava sem a capa, sem o cinto, descansando, sabendo ele que se o Senhor permitisse, permitiu. Se o Senhor livrasse, o Senhor livraria como livrou. Como é interessante, pastor Juarez, a oração intercessória. Como é extraordinária a oração intercessória. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Orando por quê? Porque a oração é o último recurso do crente. A oração é o recurso que o crente tem, porque é da oração que vem a resposta final. Não é dos médicos, não é do ministro da saúde, não é de nenhuma autoridade. A última resposta vem da autoridade máxima do céu. A igreja orou, Deus enviou os anjos, libertou Pedro, porque a igreja cria que quem dava a ordem final não era Herodes e nem Roma, era Deus. E Deus interviu e Pedro foi livre. Glória a Deus por causa disso. A igreja precisa entender, pastor, que joelhos dobrados no chão ainda é a melhor resposta para a crise. Joelhos dobrados no chão ainda é a melhor resposta. E olha, pastor, olha que interessante. Quem ora, entende que Deus não precisa de circunstância para agir. Aleluia. Você observa que Paulo e Silas estavam dentro do cárcere, eles não oraram para Deus libertar eles. Eles não louvaram para Deus libertar eles. E nem ficaram em dúvida, pastor, e nem ficaram em dúvida em que cantar e o que pregar, né? Simplesmente orou e louvou. Você observa que eles só oraram e louvaram. E Deus interviu, irmãos. Deus interviu. Então, as pessoas acham que... Jesus dos Pastor Juarez, as pessoas acham que só devem orar a Deus também em momentos de crise. Não é. Você observa, você quer ver uma outra coisa? A questão da vigilância e da oração. Você observa que o Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro,
Hoje ainda Satanás me pediu para se andar com a tua vida como se anda com o trigo. Observa que Pedro... Leva ele para lá, João. Leva ele lá pro... Bota ali, fecha a porta ali. Coloca ele ali dentro, fecha a porta. Você observa que Pedro... Jesus vai falar isso para Pedro, Jesus conversando com ele. O que Jesus vai falar para Pedro acontece no mundo espiritual. Jesus vai trazer a lume para o mundo físico e vai dizer, no mundo espiritual, Satanás me pediu para se andar com a tua vida. Pastor, desculpe interromper o senhor, então. Então, pastor, as coisas, antes dela acontecer no mundo físico, elas acontecem no mundo espiritual. No mundo espiritual. No mundo espiritual. Então, o que está acontecendo hoje aqui, o mundo espiritual já tinha tramado. Já tinha. Sim, com certeza. Aí dentro de toda essa que está acontecendo no mundo, de toda essa questão que está acontecendo no mundo, o que entra? A vontade permissiva de Deus. É lógico que Deus permite às vezes o mal vir sobre nós para que de certa forma a gente desperte, aguce a nossa vida espiritual, o arrependimento, lembrar que nessa situação, que se o Senhor não nos guardar, quem é que vai nos guardar? Pastor Juarez Tavares, não tenho dúvida, como o nome de Deus e de Cristo foi proliferado nesse momento de crise no mundo inteiro, não só no Brasil, como a mente das pessoas clamaram a Deus, como os lábios proferiram o nome de Jesus, porque lembrou de quem os homens não são nada. Às vezes, eu observei agora, você quer ver uma coisa? Os homens às vezes são tão prepotentes, são tão arrogantes. Aí Deus vai e manda um mosquitinho chamado chikungunya, um mosquito da dengue, morde um cidadão como esse, o cara fica de cama, evacua sangue, fica dependendo de pessoas para dar banho, porque as suas articulações estão doloridas. Então, Deus mostra para o ser humano que ele não é nada sem ele. Aí é onde entra. Se o Senhor não te guardar, em vão vigia a sentinela. O cara está com um M16 na mão, o cara está com uma .30 na mão, uma .50, aí vem um mosquito desse tamanho, morde ele, acama ele e fica dependente dos outros. Então, o ser humano não é nada. Se o Senhor não for conosco, a gente não é nada. Então, não devemos temer o homem que nos causa mal. Não devemos temer aqueles que podem nos matar o corpo, mas temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Matar o corpo e lançar a alma no inferno. E esse é Deus. As pessoas estão se esquecendo que aquele que dá a última palavra não está na terra, está no céu. Não é isso, homem de Deus? Verdade. Pastor, eu quero aproveitar também essa oportunidade aqui para fazer um comentário rápido aqui, né? Porque nós temos consciência de que uma vez que termina essa pandemia, né, que termina essa crise do coronavírus, que nós temos ciência de que vai passar, há de se iniciar uma crise econômica, que já está pré-anunciada por causa desse tempo em que os comércios ficaram sem movimento, né, que as empresas ficaram paradas. Mas percebe-se, pastor, um ataque muito grande ao governo atual, né? E eu vou falar para você uma coisa que uma das características do meu ministério é ser sincero, entendeu? Eu tenho comigo essa... Eu não abro mão de ser franco. O que eu tenho que falar, eu falo. Vamos supor, se alguém comenta alguma coisa aqui, e se eu vejo que está errado, eu falo na hora. Eu sou assim, entendeu? Eu não vou lá no direct para falar no particular, tal. Não, eu falo aqui, entendeu? Ontem mesmo eu falei com uma pessoa, falei, se não quiser nem participar da minha live, não participa. É meu jeito, entendeu? Não estou falando que todo mundo tem que ser assim. Mas, pastor, sim. Eu percebo um grande ataque ao governo. Um governo que preza pela família. Um governo que preza pela moral. Tá? Eu não estou aqui fazendo apologia política. Mas a política é a arte de administrar, de governar. E se não tiver uma política séria, os menos favorecidos vão perecer mais que já estão parecendo. O senhor está entendendo? Me desculpa tomar essa demanda de tempo aqui na live do senhor, mas eu precisava falar isso. O público aqui tá bom, eu vou aproveitar esse público. Pastor, eu estou vindo de um governo em que eu vi alunos bater em professor. Eu vi aluno jogar o material do professor no chão, dar tapa no rosto do professor, o professor sair com o olho inchado da escola. Eu estou vindo de um governo passado em que o governo, o presidente, assentou para poder ver homem enfiando o dedo no reto do outro homem e falar que é arte. Eu estou vindo de um governo passado
em que colocaram o homem nu e uma criança, pastor, apalpando a criança, o homem nu. Entendeu? Você está entendendo? Então, o Brasil está se desprendendo de um bando de lixo, de entulho. Entendeu? Lixo, pastor. É isso aí. Imagina só, pastor, se fosse o outro governo, nesse governo atual, conseguiram fechar a igreja. Com poucas palavras, algumas igrejas fecharam. 90% fechou. Se fosse o governo passado, o senhor acha que eles iam fazer o quê? Eles iam lacrar a igreja. Com certeza. Eles iam proibir até isso aqui, ó, até os cultos pelo Instagram. O senhor está entendendo? O senhor está entendendo, pastor? Como é que funciona? Então, como é que pode alguém que é crente, como é que pode alguém que professa a fé em Jesus Cristo, não ter paciência e não orar para o governo desse país? Como é que pode alguém apoiar um governo que concorda com um homem enfiando a língua na boca do outro homem, beijando outro homem? Gente, como é que eu posso concordar com um governo que concorda com dois homens beijar e contrair núpcias? Gente, eu digo o seguinte, todo mundo fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é quem obedece a Deus. Os outros são o quê? Criaturas de Deus. Agora, eu não tenho que aplaudir as obras vergonhosas da criatura que não tem temor de Deus. Eu tenho filhos, eu tenho a minha esposa, e eu quero que a minha família tenha liberdade de ir e vir, sem passar por opróbrio, sem passar por vergonha. Então, o meu pedido hoje é que as pessoas tenham consciência. No lugar, você que é crente, no lugar de falar mal do governo, ore por ele. Ore pelo governo, ore. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. Ore, porque o sucesso desse governo é o sucesso da sua família, é o teu sucesso. A vitória desse governo é a tua vitória. Você precisa entender isso. Coloque isso na sua cabeça, na sua mente, em nome de Jesus. Entendeu? Em nome de Jesus Cristo, gente. Vamos ter consciência. Irmãos, o governo de hoje, ele está no poder porque a banda cristã do Brasil elegeu ele. Quando se fala de cristianismo, não fala só de igreja protestante. A igreja católica, eu vi padre ontem reivindicando o direito de culto. Eu vi padre ontem nervoso porque o culto foi interrompido por agentes da prefeitura na minha cidade, no meu estado aqui. Entendeu? Por quê? Porque ele quer ter o direito de falar, o direito de professar a fé dele. Agora imagine, meu querido, se fosse no governo anterior. Pastor, imagine essa crise no governo anterior. Imagina o que eles iam fazer com os pastores. Imagina o que eles iam fazer com as igrejas. Então, gente, vamos olhar para um lado. Talvez alguém diz, o governo fala sem pensar. O governo é precipitado no falar. Eu prefiro alguém que fala o que tem que ser dito na cara, que fique roubando por trás. Eu prefiro alguém assim. Eu prefiro alguém franco, que nos fale a verdade, entendeu? Que nos fale a verdade. Que às vezes é igual eu mesmo, na simplicidade, porque a gente é simples, pastor. O meu jeito de pregar é simples. Eu vim da roça, meu pai me ensinou a plantar bananeira, plantar taioba, entendeu? Me informei porque papai fez a gente formar na base do chicote, no couro, entendeu? Então, assim, é uma criação rústica. Então, o jeito da gente falar é assim. Então, não interprete mal a forma do presidente falar muitas vezes. Eu não estou aqui como advogado dele, não. Eu estou aqui como crente. Irmãos, eu oro todos os dias pelo Brasil, eu oro todos os dias pelo presidente. Eu clamo a Deus pela vida dele, para que Deus dê força, sabedoria, inteligência. Se ele errar, irmão, errou. Mas enquanto ele está acertando, vamos orar. E vamos pedir para Deus dar ele graça para ele continuar acertando. Gente, nós saímos de um governo, pastor. Que apoiava kit gay. Nós saímos de um governo, pastor, que apoiava casamento de homossexual, que apoiava aborto, pastor. Apoiando aborto, gente. Como é que pode? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Está na hora da igreja, está na hora do povo de Deus acordar. Agora, deixa pra lá, né? Deixa porque, né? Daqui a pouco alguém vai falar assim, não, o propósito não é a política, mas a questão não é ser... Eu entrei na questão no mérito da política. Não, mas eu já falei sobre isso. Tá, porque realmente, como cidadão, eu precisava falar isso.
Como cidadão, precisava falar isso. E eu não posso ser hipócrita, entendeu? Eu votei, eu defendi, eu defendo, eu desligo o rádio. Ontem, a rádio Band News, eu ouvi Band News no meu carro ontem. 30 minutos, foram 30 minutos que o radialista ficou falando mal do governo federal. 30 minutos criticando o governo. 30 minutos. Só que ele não comentou que o governo não roubou nesse tempo dele do poder. Ele não comentou que o governo não fez aliança, entendeu? Com países comunistas. Não comentou isso, entendeu? Você entende? Então, a mídia está batendo, entendeu? Está batendo, quer desestruturar o governo, e a gente sabe muito bem, né, que existe aí um propósito de tentar lançar um impeachment em cima do governo, né? Então vamos orar como igreja, irmãos, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar para que Deus abençoe essa nação. Para que Deus abençoe. O plano era perfeito. O plano do que está acontecendo agora com o governo federal seria perfeito. Mas, graças a Deus, o governo federal se posicionou, veio à frente falar do que estava para acontecer. Porque se o governo federal não viesse a público e dissesse que o povo precisaria trabalhar e que precisaria voltar ao trabalho, todos os governantes, os governos estaduais iriam vir a público e dizer que se o país quebrou é porque eles estavam seguindo a ordem do governo federal. Então era o governo federal que teria que se posicionar, e o que ia acontecer era o seguinte: o governo ia ter que emprestar bilhões para os governos estaduais, e eles iriam com certeza reter boa parte desse valor, ia dizer que não era suficiente, a crise continuaria instaurada, e o que ia acontecer é que iam dizer que o governo federal não tem capacidade de governar o país, e então esse instaurar o impeachment com o apoio da população. Mas ele se antecipou, falou, graças a Deus, do que estava para acontecer, um outro colapso financeiro, e graças a Deus os que chamaram ele de genocida, de louco, aí o que aconteceu? Estão cedendo agora à pressão popular e estão vendo que de fato o presidente estava certo. Temos que orar pelo nosso país para que haja paz, né? Meu pastor, graças a Deus, pastor Juarez, eu não sou um homem alienado, eu não sou uma pessoa alienada, eu sou um homem que estou inserido dentro do contexto em que vivo. Eu não sou um anjo, eu preciso ainda comer, eu ainda preciso vestir, eu ainda preciso andar e vir. Então, se Deus levantou as autoridades, eu preciso estar antenado a elas e saber o que acontece dentro do contexto que vivo. Graças a Deus, por um outro lado, o povo que está aqui conosco também já está abrindo os olhos, já está conhecendo realmente o que é de fato, que a política interfere na nossa vida, e a gente de fato aí está sendo bem instruído, graças a Deus, pelos homens que têm conhecimento do que acontece ao nosso redor. Não é só pregar a Bíblia não, filhão. Não é só pregar a Bíblia, não é só labachúria, não é só isso não. É muito mais do que isso também. Isso aí serve para salvação, mas enquanto a gente viver aqui na terra, a gente precisa comer, a gente segue leis. Às vezes as pessoas falam mal até mesmo das pessoas católicas, mas as pessoas não entendem. Elas não entendem que se a lei do aborto e muitas leis no Congresso contra a igreja só não passou por causa da igreja evangélica e da bancada católica. Por isso que não passaram, porque falam deles também, mas eles são bem conservadores em algumas partes. Por isso muitas leis contra a igreja não passou. Então a gente tem que ficar um pouco antenado. Eu sou um homem de Deus aqui que fico aqui e assisto também um pouco da rede do Senado, do Congresso, para ficar antenado. Mas é isso aí. Nós temos que buscar conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, irmãos. Amém. A gente tem que crescer todo dia. Não é isso, pastor Juarez? Eu acho o povo de Deus um pouco alienado em alguns assuntos, e por isso não tem argumento, às vezes, para debater alguns assuntos. Eu, como uma pessoa que sempre falo com o público, eu tenho que estar antenado a todos os assuntos, eu tenho que estar, de fato, conhecendo os assuntos para não estar alienado a alguns assuntos, para não ser pego de surpresa. Tem gente aí que, às vezes, além de não conhecer, se não conhece Bíblia, vai conhecer de política? Não tem como. Se não estuda, são pessoas alienadas que vão com aquilo que o povo fala, entregar a política na mão de governo, de homens sem vergonhas no passado, e estamos sofrendo, pagando um preço até hoje. Você vai a alguns países por aí, a corrupção da cadeia, da prisão perpétua. Cadê se tem corrupção lá? Aonde a lei funciona, não tem nada de errado.
Se tiver, é muito pouco. Aqui no nosso país, se as leis enrijecerem um pouco, se deixar passar algumas leis que têm que ser passadas, eu acredito que vai diminuir muita coisa em nosso país. Já tem um ano que ele está no governo e não tem um escândalo de corrupção. A gente tem que ser leal, a gente tem que ser verdadeiro e não enganar o povo. Esse povo aí, infelizmente, tem até crente da... Vamos lá, chamar esse profeta do Altíssimo. Em nome de Jesus. Está conectando. Olha aí. Passei, meu pastor. Como é que senhor? Senhor, meu amigo. Como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tranquilo. Glória a Jesus. Houve uns intempéries aqui, e demorou um pouquinho aqui para entrar hoje aqui. Mas correto. Certo, para a glória de Deus. Senhor Jones, meu amigo, seja bem-vindo. É uma Obrigado. honra ter o senhor de novo aqui. Prazer, meu nessa dose dupla, né? Glória Prazer, a Deus. O povão de Deus aí pediu de novo aí para a gente estar junto. E tenho certeza que não será diferente, né? Não será diferente daquela outra. O Deus é o mesmo. E estamos aqui na mesma ligação, ligado com os céus, para que o céu nos abençoe. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, pastor Júnior. Deus abençoe. O prazer é todo meu. Viu, em nome de Jesus Cristo. Muito feliz de estar aqui com o senhor nessa noite para podermos falar um pouquinho de Jesus uma vez mais. Amém? Glória a Deus. O pastor Jário, o povo está perguntando se está frio aí em Minas aí. Está frio? Pastor, eu sou muito friento, né? Particularmente. E aqui na região, a região de Sabará, está um pouquinho frio. Aqui é a zona da mata, né? Está um pouco frio aqui. É mesmo? Tô tomando um cafezinho aqui e com a minha blusinha de frio já. Acho que o som agora melhorou e o pessoal falou que o meu som estava baixo, mas acho que agora deve estar melhor. Melhorou? Aí. Acho que agora está ok. Maravilha, maravilha. Será que a minha voz está ruim? Está tudo bem agora aí com a minha voz? Está me ouvindo bem? Tranquilo, pastor. Excelente. Pastor João, nome de Deus. Aproveitando nesse momento que a gente já estamos aqui novamente, como é que o senhor está vendo aí a situação do país? O país parece que acordou, né? Parece que está voltando à normalidade aí. A igreja realmente continua orando. E, graças a Deus, as coisas estão voltando ao normal. Como é que está a situação aí onde o senhor mora? O povo está se conscientizando dos cuidados que tem que ter. Mas como é que está a situação na cidade aí, aonde o senhor mora, no contexto geral do Brasil? Como é que o senhor está vendo agora? O povo está entendendo, já entendeu a quarentena, está voltando novamente, né, à normalidade, porque há uma crise provocada pelo coronavírus, mas uma outra pode se instaurar, que é uma crise econômica. Como é que o senhor está vendo essa situação aí? A cidade está voltando ao normal ou ainda o povo ainda está um pouco receoso? Então, pastor Júnior, é interessante que essa questão dessa crise, né, e esse período de quarentena, o povo despertou no sentido de que esse período que o comércio está parado, as empresas estão paradas, que o Brasil parou, está gerando uma outra crise. Né? E essa segunda crise pode ser pior que a crise do vírus, né? Ela pode ser pior. O Brasil pode estar entrando em um grande abismo. Agora, a nossa região de Minas Gerais também está bem parada. Nos primeiros dias ficou parada, né? As igrejas fechadas. Agora que começaram a voltar novamente para a rua, o movimento começou a estar voltando aos poucos, né? Graças a Deus, o povo está saindo, colocando o rosto, conscientizando também concernente à necessidade. Porque, o pastor Júnior, verdade né, que toda guerra funciona assim, né? Ou a pessoa morre no campo de batalha, enfrentando a dificuldade, ou ela morre em casa com medo, né? E eu acho que as pessoas estão se conscientizando da necessidade, né, de enfrentar essa dificuldade, né? Não se vence uma batalha escondendo o adversário. Se vence uma batalha, né, se precavendo, se prevenindo, né, e batalhando para que dias melhores, né, venham chegar. E eu acho que para que isso aconteça, nós temos que tomar, né, a nossa vida, voltar às atividades, né, em geral, pastor. Em geral, tá? Porque realmente... Pastor, só baixa um pouquinho o retorno aí, o áudio. Acho que está bem alto.
o do senhor. Não sei se é um áudio que está saindo extra, está voltando o som. Só E basta aí, voltar. melhorou? Deixa eu ver. Vê agora. Melhorou agora? Acho que está melhor. Melhorou? Amém. Então, pastor, o que acontece? Acontece o seguinte, as pessoas estão conscientizando da necessidade delas estarem em atividade, né? Porque a não atividade vai gerar uma segunda crise, né, pastor? Vai gerar uma segunda crise e essa segunda crise ela pode ser pior que a primeira. Tendo em vista também, né, pastor, que a mídia é muito capriciosa, é muito maldosa, né? E as informações, elas criam timidez, medo no povo, né? E é aí que a igreja tem que entrar. A igreja tem que ser um agente não irresponsável, né? Mas um agente encorajador, né? A igreja tem que aplicar coragem no povo, né? Tem que estimular o povo a crer, principalmente o povo de Deus. O povo de Deus precisa acreditar que Deus está no controle, né? Que Deus vai fazer um milagre, que a mão de Deus está estendida, né? Quando o povo de Deus entra nessa visão, quando o povo de Deus abraça essa visão, né? De que Deus está no controle, né? As coisas elas começam a fluir, né, pastor? As coisas começam a fluir de acordo com a nossa fé, né? Eu, particularmente, eu vejo o Brasil iniciando a caminhada novamente. Eu acredito que a quarentena está sendo rompida e as pessoas estão indo atrás dos seus ideais, para a glória de Deus. Viu? Eu acredito assim, meu pastor. Glória a Deus. Isso é o mais importante nessa hora final e a gente entender essa situação que está acontecendo agora e despertar a consciência da nação brasileira para que a gente não entre num colapso e não chegue ao clímax de até mesmo de as pessoas irem para a rua, saquearem mercados e, mediante a essa questão da falta de dinheiro, da fome que pode acontecer, porque já existem pessoas que já estão com as suas despensas vazias e, na verdade, a gente sabe que as crianças não aguentam sentir fome, né? Os pais acabam entrando em desespero, mas, graças a Deus, o povo já está se conscientizando e não vai chegar a esse nível. Satanás, na verdade, ele queria até mesmo que houvesse derramamento de sangue, porque imagina se as pessoas estão sentindo fome, não tem de onde tirar, não tem como pagar, e a verdade, o que elas vão fazer? Vão querer dar um jeito de querer comer de alguma forma. E algumas optam, né, pelo saque, pelos arrombamentos das coisas, e a polícia vai tentar intervir, vai prender alguns, vai atirar em outros, vai haver derramamento de sangue, e não é isso que a gente quer. A igreja está orando para que realmente isso seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Graças a Deus, o povo está despertando, e a saber, como a gente sempre vem batendo nessa tecla, que se o Senhor não guardar, se o Senhor não for conosco, não adianta. Deus guardou, Deus tem guardado e vai continuar guardando aqueles que o temem. Então, eu louvo a Deus, pastor Juarez, e o povo já está entendendo também. Houve um medo instaurado, mas o povo já está se conscientizando das coisas, dos devidos cuidados, até porque essa questão do coronavírus, há um grupo de risco, né? Há um grupo de risco de 49 em diante, né? São pessoas que estão dentro do grupo de risco e pode haver uma letalidade devido às doenças que já estão inerentes ao corpo da pessoa, que ela já carrega. Mas as pessoas que são novas, de 18 até 38, 40 anos, 42 anos, a chance de haver uma morte é muito pequena, é muito remota, né? E consegue-se realmente combater esse vírus. Já tem alguns remédios aí chamado cloroquina, né? E outros que têm surtido um efeito muito positivo de quem está tomando. Então, assim, já se tem hoje no país, né, um remédio que pode curar, embora não está constatado cientificamente, mas já se testou em algumas pessoas que pode curar, mas a questão da vacina mesmo, para poder haver uma prevenção, para não pegar essa enfermidade, ainda não se tem. Mas, graças a Deus, estamos caminhando, a vida vai voltar à sua normalidade, mas acredito piamente que esse momento foi um momento extraordinário, porque houve uma restauração da noiva com o noivo, né? Graças a Deus, o povo voltou a orar nesse momento de crise, o povo voltou a buscar a Deus, até porque, como o senhor disse naquela primeira live, Josafá teve medo, mas o medo fez com que Josafá se aproximasse de Deus e levasse todo o povo a buscar. E creio que nessa oportunidade que está acontecendo no nosso país,
muitos voltaram para Cristo, muitos estão voltando, muitos entenderam a sua impotência, né? Seu dinheiro não pode resolver muita coisa, quando o dinheiro não pode fazer mais nada, né, numa situação como essa, não pode sequer evitar que ele pegue um vírus ou não, como um vírus que não aparece, como um vírus que a gente não vê, pode mexer com o mundo inteiro. Você vê que é apenas um vírus o que fez no mundo inteiro. Então a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e isso é um vírus que trouxe um medo, um pânico no mundo todo. Agora, você imagina, pastor Jorge, já entrando no mérito aqui, imagina, se um vírus como esse causa um pânico, imagina no dia da grande tribulação, quando a ira do Senhor vinha sobre toda a terra. Pastor, agora o que muito me preocupa é com o nosso público, né? Com o povo, com a igreja. Porque realmente o comportamento da Irmandade é um comportamento um tanto quanto complexo, porque para quem professa uma fé na pessoa de Jesus Cristo e conhece a Sacrossanta Escritura, tem conhecimento dos eventos que aconteceram com a igreja primitiva, dos eventos que aconteceram com os nossos irmãos na velha aliança, era para ter um comportamento equilibrado, né? E percebeu-se um desequilíbrio tanto entre as ovelhas quanto entre os sacerdotes, né? Um certo medo, né? Um medo da morte, né? Medo de morrer, medo de sair dessa terra. Tendo em vista, né, pastor, que nós estamos aqui como peregrinos em uma terra estranha, né? Tendo em vista que a nossa morada não é aqui, né? Tendo em vista que o apóstolo Paulo, ele foi enfático ao dizendo que viver para ele é lucro e morrer para ele era ganho, né? Essa visão é uma visão de quem tem certeza, né, daquilo que está reservado para ele pós-morte. Então, quando a pessoa não tem certeza da salvação em Cristo Jesus, ela tem medo de tudo, pastor, ela anda assombrada. E o medo, pastor Júnior, o medo é uma prova de que nós não temos certeza de que Deus tem o poder para resolver o problema. O medo é uma prova de que nós não temos certeza de que Deus tem o poder para resolver os nossos problemas. Pastor, em Juízes capítulo 6, nós encontramos Gideão, pastor, malhando trigo no lagar para colocar a salvo dos midianitas. Nos versículos primeiros do capítulo 6, nós encontramos uma narrativa que diz: e Israel fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou por 7 anos na mão dos amalequitas. E toda vez que Israel semeava, Israel plantava, os amalequitas, os midianitas e o povo do Oriente vinha contra eles e destruía a novidade da terra. E a Bíblia diz que Israel começou a colocar covas e cavernas nos montes e começou a semear nas alturas por causa da presença do inimigo. E a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo. E quando Gideão malhava o trigo, o anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho, pastor Júnior, posso falar? Pode. O anjo do Senhor está debaixo do carvalho, ele se manifestou a Gideão, né? Ele se manifestou a Gideão e dirigiu a palavra a Gideão dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão, quando olhou para aquele anjo, a Bíblia diz que Gideão olhou para o anjo do Senhor e disse: se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as promessas que o Senhor fez para com nossos pais? Aí Deus vai recordar Israel, dizendo: eu falei que não era para temer o Deus dos amorreus, em cuja terra eu vos fiz habitar, mas vocês temeram ao Deus dos amorreus. Então, quando nós temos medo de alguma coisa, pastor, nós estamos outorgando poder para aquela coisa. E nós estamos dizendo: eu te sirvo porque você é mais forte do que eu. Oh glória, oh glória. Aleluia. Então, esse medo, pastor, é a incerteza de que Deus está no controle. Eu não digo mundo, porque o mundo não conhece a Cristo. Porque quando eu falo conhecer Cristo, não é conhecer no sentido de ouvir falar de Jesus. Conhecer Cristo, eu falo de estar integrado com Deus, de estar ligado na videira, de estar preso na videira. O mundo não está na videira. O mundo não come do pão e não bebe do cálice. O mundo não tem aquela comunhão. Então o mundo é temeroso. O mundo não sabe o que lhe aguarda. Mas a igreja, ela sabe o que lhe aguarda. A igreja sabe o que está reservado para ela. E se a igreja tem essa visão, se ela sabe o que está reservado para ela, se ela sabe, né, das prévias do arrebatamento, porque o próprio Jesus diz, né, que sinais aconteceriam nos céus e na terra, eventos ocorreram,
iriam ocorrer, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Oh, glória! Jesus falou que levantaria nação contra nação, reino contra reino, haveria peste. Quem falou isso foi Jesus. Não foi nenhum outro profeta. Não é menosprezando os profetas, pastor. É que, recordando a amada igreja, nós estamos aqui no número de 2.300 pessoas, mais ou menos até agora, recordando a amada igreja, que Jesus falou isso. Jesus disse que nos últimos dias, próximo do arrebatamento, haveria eventos terríveis, né? Eventos terríveis, indicando, né, a volta do Cordeiro, a vinda do Messias, o arrebatamento da noiva, né, o rapto da igreja. Então, a igreja precisa estar atenta a isso, né? E outra coisa, pastor Júnior, que eu estava orando agora ali e conversando com Deus, sabe? A igreja do arrebatamento não é uma igreja medrosa. A igreja que vai ser arrebatada não é uma igreja covarde. A igreja do arrebatamento, pastor, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do arrebatamento, pastor, ela não fica intimidada. Eu agradeço pela oportunidade. Eu quero tomar um tempinho só para me comentar algo rapidamente, pastor. Pastor, a igreja do arrebatamento, ela é tão tremenda, Quando o texto que o senhor citou na nossa primeira live, o senhor falou a respeito de Tiago, que foi decapitado. A Bíblia diz que Herodes mandou prender alguns da igreja, perseguir a igreja. E a palavra do Senhor fala que lançaram mão de Tiago e de Pedro. Pedro foi encarcerado e 4 guarnições de 4 soldados tomavam conta do cárcere. 16 soldados tomando conta de Pedro. E a Bíblia diz que Tiago foi decapitado, perdeu a cabeça. E a notícia chegou até Pedro de que Tiago tinha morrido. E Pedro estava aos pés de 2 soldados, algemado, acorrentado, dentro do cárcere, dentro da masmorra, do lado de 2 soldados e mais 4 guarnições de soldados, tomando conta do cárcere para que Pedro não saísse. E a Bíblia diz que a igreja unânime orava pela vida de Pedro, oh glória. Mas o que me chama a atenção, pastor, não é o fato somente de Tiago ter morrido. Porque antes de Tiago morrer, João Batista já tinha sido morto. Sim. Estevão já tinha sido apedrejado. Está entendendo, pastor? Agora Tiago é morto. Jesus já havia sido morto. Então Pedro tinha na sua faculdade psicológica um histórico de quantas pessoas já haviam sofrido por causa do evangelho, por causa da profissão da fé, por causa de professar a fé. E agora Pedro está encarcerado. Dentro do cárcere, na sua consciência, ele sabe que seus companheiros morreram porque não negaram. Pedro está acorrentado do lado de 2 soldados. E a Bíblia diz que Pedro dormia profundamente. Ô, pastor Júnior. Verdade. Olha que coisa linda. Pastor Júnior, que coisa linda. Um homem que está destinado à morte. Um homem que está predestinado a ser decapitado. Um homem que é o próximo a perder a cabeça. Um homem que sabe que o seu companheiro perdeu a cabeça, o seu líder perdeu a cabeça, oh glória. Um homem que sabe que um dos companheiros, Estevão, também foi apedrejado até a morte. O homem que tem consciência de que João pregava e contestava o pecado, também foi morto. Agora esse homem está dormindo. Ele consegue dormir. Ele consegue entrar em inércia. Pastor, tem gente perdendo o sono por causa de um vírus. Verdade. A espada estava sendo amolada e Pedro dormia. O frio era intenso no cárcere e Pedro dormia. As ameaças constantes dos soldados e Pedro dormindo, conseguiu dormir. E tem gente que não consegue dormir porque alguém postou que todo mundo está morrendo. Ele não viu nada, ele não sabe de nada, ele não presenciou nada, mas porque alguém falou, presta atenção, porque alguém falou, ele já está com medo, já está enclausurado, já não ora mais, já não lê mais, já está abalado, desequilibrou a estrutura de toda a família, porque quando o varão é desequilibrado, a casa fica desequilibrada, porque quando o sacerdote não tem equilíbrio, a esposa não tem equilíbrio, os filhos também perdem o equilíbrio, porque ele que é a referência não consegue acreditar. Como é que agora aqueles que estão debaixo da autoridade dele vão crer? Se o pastor perder o equilíbrio, as ovelhas vão perder o equilíbrio. Se o pregador não crê, o povo não vai crer, irmãos. Verdade. Então, a fé, ela
vai contagiar, assim como a incredulidade também vai contagiar, pastor. A incredulidade contagia, mas a fé genuína incendeia, oh glória, oh glória. Aleluia. O vírus está aí, mas Jesus é o Senhor, oh glória. O vento está soprando, mas Jesus é o Senhor. A diversidade é grande, mas Jesus é o Senhor. O inimigo está falando, fazendo, matando, mas o Senhor é Deus, é poderoso, é soberano. Eu creio em Deus, confio em Deus, prego a palavra, adoro a Deus, canto a palavra, estou com a Bíblia e eu não vou recuar, porque a Bíblia diz que os medrosos não têm parte com Deus. Eu não sou medroso. Eu sou cheio de ousadia. Pastor, eu falei, Deus, o que o Senhor quer me dizer aqui concernente essa palavra que o pastor Júnior comentou na nossa primeira live a respeito de Tiago ter sido decapitado e Pedro guardado para morrer depois? Olha o que Deus me disse. Juarez, Pedro conseguiu dormir. E Pedro dormiu, o sono de Pedro era tão profundo que quando a igreja orou, um anjo, uma luz resplandeceu no cárcere. A luz resplandeceu e Pedro não acordou. Sabe por quê? Porque o sono era profundo. Verdade. Pastor, o senhor já viu que quando a gente está com sono leve, se um gato passar no telhado, a gente acorda. Se a cortina, se o vento bater na persiana, a cortina, a gente acorda. Verdade. Se uma colher cair na cozinha, a gente acorda. Quem é casado, igual eu, igual o senhor, sabe. Quando a gente está com o sono leve, se a esposa levanta para ir no banheiro, a gente acorda. O que foi, mulher? O que está acontecendo? Porque o sono dá leve. Agora, quando a gente entra naquela profundidade, em inércia, em plena zona de conforto, quando a nossa faculdade psicológica é tomada, quando a gente está completamente repousado, pastor, a chuva pode cair, o vento pode assoprar, pode fazer café na cozinha, pode subir escada, pode descer escada, menino pode gritar. Se não chamar pelo nome, a gente não acorda. Já viu que às vezes acontece barulhada ao teu redor, e se não te chamar pelo nome, você não levanta? Verdade. Enquanto não te fala fulano, enquanto não fala fulano, a pessoa não é. Por quê? Ela está em sono profundo. E esse sono profundo, pastor Júnior, só tem sono profundo quem está confiado em Deus. Só tem sono profundo quem tem certeza de que está seguro. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Aleluia. Lamachuri bicalabassúria. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se a igreja soubesse o cuidado que Deus tem por ela, aleluia, a igreja cantaria em meio à tribulação, entraria na fornalha glorificando, entraria na cova dando glória, andaria no deserto glorificando. Se a igreja entendesse o zelo de Deus, o cuidado, a proteção de Deus, a igreja não ia recuar, a igreja não ia ficar intimidada, a igreja não ia ser medrosa, não ia ser omissa. A igreja ia levantar a voz e dizer: nós repreendemos todo o mal, porque nós somos autoridade na terra, nós somos porta-voz de boas novas, nós representamos o céu, nós não aceitamos que as portas do inferno prosperem, nós declaramos em nome de Jesus Cristo que essa humanidade está coberta pelo sangue do Cordeiro e que a mão de Deus vai fortalecer. Irmão, eu estou aqui profetizando vida, eu estou aqui profetizando que pessoas que estão enfermas serão curadas. Eu estou aqui profetizando que na sua casa, meu querido, não vai entrar maldição nem encantamento. Eu estou aqui profetizando que essa crise que vai vir depois desse vírus não vai atingir você. Eu estou profetizando que a economia não vai ser abalada. Eu estou profetizando ânimo para o povo. Alabacalabassúria. Aleluia. Eu estou profetizando um despertamento. Assim como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, eu estou profetizando sobre os 27 estados dessa nação e o Distrito Federal em nome de Jesus Cristo. Eu estou liberando uma palavra da parte de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E eu vou interromper aqui porque Deus está mandando. Você que está entrando aqui agora, que entrou agora, o teu casamento não vai acabar. A tua família não vai ser destruída. O teu lar não vai ser consumido. Deus está tomando a tua casa nas mãos dele. Há um milagre de Deus para a tua família. Eu não sou possuidor de prata nem de ouro, mas eu sei quem me chamou debaixo da autoridade do nome de Yahvé. Eu
profetizo que a tua família está coberta pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro uma unção sobre a tua vida. O jugo Camandara Sévia está sendo quebrado. Os grilhões estão sendo removidos. Crentes que estavam amarrados, crentes que estavam intimidados, crentes que estavam amedrontados, crentes que estavam sem coragem para caminhar, eu profetizo em nome de Jesus. Vai saindo agora da caverna, vai saindo agora do lugar do pânico, vai saindo agora do lugar do espanto, e sinta a glória de Deus sobre a tua vida, sinta a presença de Deus sobre a tua vida, sinta a unção de Deus sobre a tua vida, sinta o jugo sendo quebrado, e sinta o refrigério sendo derramado sobre a tua alma, em nome de Jesus Cristo, debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Essa moça que estava completamente deprimida, oprimida, pensando em dar cabo na própria vida, seta da ansiedade, espírito de depressão, insônia, eu te ordeno agora, manacalabara sévia, ecabadara subcalavassúria. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Solta a mente dela. Solta a mente dele. Em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que estava aprisionada sentimentalmente. Essa pessoa que teve a vida sentimental destruída. Que a vida sentimental está abalada. Que não tem sucesso sentimentalmente. Eu invalido agora a maldição lançada pelo seu ex-namorado, pelo seu ex-noivo, pela sua ex-noiva. Eu declaro que sobre ti não vale encantamento. Eu declaro que sobre ti não vale maldição. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a mão de Deus estendida. E debaixo dessa unção, querido, eu profetizo agora em nome de Jesus Cristo que todo mal bate em retirada. Oh glória, oh glória, oh glória. Ligado no Altíssimo. Todo câncer vai embora. Toda enfermidade no sangue, câncer no sangue, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fluxo de sangue, hemorragia, sangue vazando nessa mulher, queimandar a sévia. Vai queimando agora, Jesus, vai queimando agora. Essas veias que estão inchadas, má circulação, ebaracebe, dobadarabaraçai. Vai sendo curado aí, vai sendo curado aí. Enfermidade na coluna. Esse negócio é sério. Sinta Deus te queimando aí. Sinta o Espírito Santo te movendo, te queimando aí. Sinta a mão de Deus movendo sobre a tua vida. Vai recebendo, não precisa do copo d'água. É só ter fé agora em nome de Jesus. Porque o Deus da Bíblia, ele não está parado, ele opera. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em torno do nome de Jesus, ele se faz presente. E pela fé que eu tenho na presença dele, eu profetizo cura sobre a tua vida. Cura sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Câncer no sangue, caroço, mioma, enfermidade na próstata, enfermidade no canal urinário, sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Eu amaldiçoo essa enfermidade agora. Eu repreendo agora. Pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora, sai enfermidade. Vai embora agora. Pelo poder que é no nome de Jesus. Mioma essa mulher que o cabelo está caindo. Quando ela penteia os cabelos, o pelo está soltando na escova. Sai agora. Esse demônio que coloca dúvida no coração dessa moça. Esse espírito maligno vai embora agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Solta agora. Todo espírito da pombagira rainha. Sai agora, sai da cama, sai do guarda-roupa, sai da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Pastor, Pedro estava encarcerado, voltando à linha de raciocínio, estava guardado para morrer. Estava chegando a hora de Pedro ser executado. Eu imagino que o soldado que matou Tiago estava molando a espada e Pedro ouvindo o barulho da espada sendo afiada na lima. Só que isso não causou em Pedro pânico. Isso não causou em Pedro medo. Irmãos, o medo é uma prova de que nós não temos certeza daquilo que nos aguarda. Oh glória, oh glória. Mas eu quero dizer para você que essa noite, aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama.
Deus Aleluia. tem coisas profundas e tremendas para a tua vida. Escute aqui, a igreja não será arrebatada debaixo de desonra. A igreja não será arrebatada debaixo de opróprio. A igreja será arrebatada debaixo de glória, cheia de unção, debaixo de um grande avivamento, debaixo de poder para a glória de Deus. Você precisa crer nisso, querido. Nós precisamos crer nisso. A Bíblia diz que Pedro, ele estava dormindo. E a palavra do Senhor diz, pastor Júnior, meu amigo, que uma luz brilhou no cárcere. Mas Pedro continuou dormindo. O sono era profundo. Sono profundo é prova de que Pedro estava confiante. É prova de que o que estava acontecendo por fora não abalou Pedro por dentro. Pegou aí? O que estava acontecendo por fora não abalou Pedro por dentro. Verdade. O negócio é esse. As coisas ao redor não conseguiram mexer com o homem interior de Pedro. Por fora, cadeia. Por dentro, maranata. 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 Por fora, algemas. Por dentro, eu sou livre para adorar. Eu sou livre para adorar. Eu sou livre para adorar. Aleluia. Por fora, dentro do cárcere. Por dentro, vou morar na glória. Vou morar na glória. Vou morar na glória. O homem exterior estava aprisionado, mas o homem interior estava ligado. O homem interior estava preso na videira. Estava completamente enxertado, alimentando a seiva. E é isso que Deus quer da igreja brasileira. Esse tempo de casulo, esse tempo de ovação, esse tempo de quarentena, né, que já está findando. Numa igreja próxima nossa aqui, meu pastor, Paulo César Máximos, meu atual pastor, ele me anunciou hoje que nós teremos culto, né, domingo agora, com 30 pessoas, na congregação em Santa Luzia, na Vila Olga, se eu não me engano. Eu estarei lá ministrando a palavra em nome de Jesus Cristo. Ele falou, Juarez, já que as agendas do Brasil foram canceladas, vem para cá para cooperar aqui. Eu falei, amém, nós estaremos aí em nome de Jesus Cristo, cooperando em nome de Jesus. Mas, sabe o que? Inclusive, domingo agora eu vou estar pregando daqui de casa, numa live, numa igreja. Vou estar pregando daqui domingo agora. Maravilha. O pastor me convidou para estar ministrando. Maravilha. Pastor Juarez, o interessante, 2 pontos a serem... Desculpa ter tomado o seu tempo aí, meu chefe. Nada, 2 pontos a serem frisados agora, pegando uma canja naquilo que o senhor falou. Primeiro, é que o povo está fazendo a comparação de Êxodo, quando Deus mandou o povo entrar para dentro das casas e ficar lá, quem tivesse com sangue nos umbrais da porta, até que fosse passado o anjo da morte, e quem tivesse ali com o sangue nos umbrais da porta não seria atingido. A grande questão, primeiro, quem mandou o povo entrar para dentro de casa foi Deus. Foi Deus que mandou. Foi Deus que deu a ordem que aqueles que tivessem com sangue nos umbrais da porta não seriam atingidos, obedecessem a ele. Segundo ponto, quem mandou a gente entrar para dentro de casa foi o governo e as autoridades de saúde. Não tem nada a ver com Deus. A questão, nós, como a autoridade foi levantada por Deus, nós também obedecemos, cumprimos o que foi determinado, mas agora já estamos conscientes. Esse é um ponto e a nossa vida vai voltar ao normal. Em nome de Jesus. Segunda coisa é que eu fico imaginando, se um povo que está com medo de sair à rua por causa de um vírus, imagine na grande tribulação quando o exército do anticristo ele for parar, principalmente no período da grande tribulação, porque há o período de falsa paz de 3 anos e meio e depois do período intenso da grande tribulação. Imagina aqueles que forem sair à rua e o exército for parar, a autoridade que estará junto com o anticristo, mandar parar e perguntar se tem o número da besta na mão ou na testa. Imagina se essas pessoas que estão com medo de sair à rua por causa de um vírus, imagina se vão sair no período do anticristo. Lógico que a igreja que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, eu não creio que essa igreja vai passar pela grande tribulação, como muitos dizem. Eu creio que Jesus não me salvou para eu não estou me preparando, não posso crer, pastor. Eu não posso crer que eu estou me preparando, obedecendo, honrando a Deus, me preparando para passar pela grande tribulação. Creio que serei arrebatado antes, creio que não passarei por esse momento. Mas mesmo sentimento também tem. Eu fico pensando por quem ficar.
Se as pessoas têm medo de passar, de ir para as ruas por causa de um vírus, imagine se vão sair às ruas devido ao período do anticristo. Eu fico observando, as pessoas falam muito mal. Meu papagaio está dando glória, você acredita? Aleluia. Eu fico pensando aqui, as pessoas criticam muito o apóstolo, as pessoas são nem todo mundo, todos somos falhos, né? Mas eu fico pensando, a lepra é altamente contagiosa. Quantas vezes eu vi aquele homem abraçar o leproso e até hoje não pegou nada? É a fé que ele exerce. Quem? Então as pessoas, o apóstolo Valdemiro, as pessoas criticam, as pessoas criticam muito ele, mas eu vejo muita gente, ele abraçando o leproso, e a lepra é uma doença contagiosa. Mas cadê que ele pega? Não pega, é a fé é maior, é maior do que aquilo que pode atingir ele, maior o que está com ele do que aquilo que está em Cristo. Erros, qualquer um pode cometer, eu cometo, o senhor comete. Agora, quem vai nos julgar é Deus que vai nos julgar. É Deus que sabe de todas as coisas. Mas, na verdade, é só um exemplo para ser dado. Então, a igreja, nesse momento, a igreja precisa avançar. A igreja não tem que recuar, ela precisa avançar. Ela precisa se posicionar como igreja. E o que nós estamos vendo, infelizmente, temos muitos líderes fortes no nosso país, homens de Deus, mas eu vou te falar, uma boa safra dessa nova safra aí, misericórdia, não estão fazendo com que os crentes sejam homens aguerridos, cheios do Espírito Santo. Eu sempre digo, pastor Juarez, altar forte, igreja forte. Amém. Altar que ora, igreja que ora. Altar cheio, igreja cheia. Agora, meu irmão, não é luzinha, não é música que vai balançar teu corpo, que vai te tornar um crente cheio. Essa geração que está aí tem medo até de demônio manifestar dentro da igreja. Então, não poderia ser diferente com o vírus agora. Pessoas atemorizadas. Eu até digo que é normal o mundo sentir esse pavor, mas a igreja não. A igreja verdadeira, ela tem que estar, de fato, se posicionando como igreja. Então, pastor Juarez, o senhor está de parabéns, o seu raciocínio é extraordinário. A igreja precisa se posicionar, mas, graças a Deus, Deus tem levantado nessa nação pregadores como o senhor, pregadores como outros que Deus tem levantado, que tem sido uma voz profética nessa hora derradeira. Nesse momento, a igreja não vai sair. A igreja não vai sair, de fato, de cabeça erguida. A igreja vai sair de pé, porque se o diabo achou que a igreja ia recuar, se a igreja não ia se posicionar, ele se enganou. A gente não está aqui, pastor, a igreja de Cristo não está aqui para ficar batendo palma na porta de casa, na janela do apartamento. Aleluia. Está aqui para bater latinha. Aleluia. A igreja está aqui para se posicionar. A igreja está aqui para clamar, para se posicionar nessa hora como igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aí está a prova. O Senhor trouxe uma mensagem agora, aí está a prova. Pedro, num dia, ele ia ser, no outro dia ele seria morto. Tiago, no dia anterior, foi morto, e no outro dia ele seria morto. Mas um homem estava descansando, né? Estava sem alparca, estava sem a capa, sem o cinto, descansando, sabendo ele que se o Senhor permitisse, permitiu. Se o Senhor livrasse, o Senhor livraria como livrou. Como é interessante, pastor Juarez, a oração intercessória. Como é extraordinária a oração intercessória. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Orando por quê? Porque a oração é o último recurso do crente. A oração é o recurso que o crente tem, porque é da oração que vem a resposta final. Não é dos médicos, não é do ministro da saúde, não é de nenhuma autoridade. A última resposta vem da autoridade máxima do céu. A igreja orou, Deus enviou os anjos, libertou Pedro, porque a igreja cria que quem dava a ordem final não era Herodes e nem Roma, era Deus. E Deus interviu e Pedro foi livre. Glória a Deus por causa disso. A igreja precisa entender, pastor, que joelhos dobrados no chão ainda é a melhor resposta para a crise. Joelhos dobrados no chão ainda é a melhor resposta. E olha, pastor, olha que interessante. Quem ora, entende que Deus não precisa de circunstância para agir. Aleluia. Você observa que Paulo e Silas estavam dentro do cárcere, eles não oraram para Deus libertar eles. Eles não louvaram para Deus libertar eles. E nem ficar em... Pastor,
E nem ficar em dúvida em que cantar e o que pregar, né? Simplesmente orou e louvou. Você observa que eles só oraram e louvaram. E Deus interviu, irmãos. Deus interviu. Então, as pessoas acham que... Jesus dos Pastor crentes. Juarez, as Aleluia. pessoas acham que só devem orar a Deus também em momentos de crise. Não é. Você observa, você quer ver uma outra coisa? A questão da vigilância e da oração. Você observa que o Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, hoje ainda Satanás me pediu para se andar com a tua vida como se anda com o trigo. Observa que Pedro... Leva ele para lá, João. Leva ele lá bota ali, fecha a porta ali. Coloca ele ali dentro, fecha a porta. Você observa que Pedro... Jesus vai falar isso para Pedro, Jesus conversando com ele. O que Jesus vai falar para Pedro acontece no mundo espiritual. Jesus vai trazer a lume para o mundo físico e vai dizer: no mundo espiritual, Satanás me pediu para se andar com a tua vida. Pastor, desculpe interromper o senhor, então. Então, pastor, as coisas, antes dela acontecer no mundo físico, elas acontecem no mundo espiritual. No mundo espiritual. No mundo espiritual. Então, o que está acontecendo hoje aqui, o mundo espiritual já tinha tramado. Já tinha, com certeza. Aí, dentro de toda essa... que está acontecendo no mundo, de toda essa questão que está acontecendo no mundo, o que entra? A vontade permissiva de Deus. É lógico que Deus permite, às vezes, o mal vir sobre nós para que, de certa forma, a gente desperte, aguce a nossa vida espiritual, o arrependimento, lembrar que nessa situação, que se o Senhor não nos guardar, quem é que vai nos guardar? Pastor Juarez Tavares, não tenho dúvida, como o nome de Deus e de Cristo foi proliferado nesse momento de crise no mundo inteiro, não só no Brasil. Como a mente das pessoas clamaram a Deus, como os lábios proferiram o nome de Jesus, porque lembrou de quem os homens não são nada. Às vezes, eu observei agora, você quer ver uma coisa? Os homens às vezes são tão prepotentes, são tão arrogantes. Aí Deus vai e manda um mosquitinho chamado chikungunya, um mosquito da dengue, morde um cidadão como esse, o cara fica de cama, evacua sangue, fica dependendo de pessoas para dar banho, porque as suas articulações estão doloridas. Então, Deus mostra para o ser humano que ele não é nada sem ele. Aí é onde entra. Se o Senhor não te guardar, em vão vigia a sentinela. O cara está com um M16 na mão, o cara está com uma .30 na mão, uma .50, aí vem um mosquito desse tamanho, morde ele, acama ele e fica dependente dos outros. Então, o ser humano não é nada. Se o Senhor não for conosco, a gente não é nada. Então, não devemos temer o homem que nos causa mal. Não devemos temer aqueles que podem nos matar o corpo, mas temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Matar o corpo e lançar a alma no inferno. E esse é Deus. As pessoas estão se esquecendo que aquele que dá a última palavra não está na terra, está no céu. Não é isso, homem de Deus? Verdade. Pastor, eu quero aproveitar também essa oportunidade aqui para fazer um comentário rápido aqui, né? Porque nós temos consciência de que uma vez que termina essa pandemia, né, que termina essa crise do coronavírus, que nós temos ciência de que vai passar, há de se iniciar uma crise econômica, que já está pré-anunciada por causa desse tempo em que os comércios ficaram sem movimento, né, que as empresas ficaram paradas. Mas percebe-se, pastor, um ataque muito grande ao governo atual, né? E eu vou falar para você uma coisa que uma das características do meu ministério é ser sincero, entendeu? Eu tenho comigo essa... Eu não abro mão de ser franco. O que eu tenho que falar, eu falo. Vamos supor, se alguém comenta alguma coisa aqui, e se eu vejo que está errado, eu falo na hora. Eu sou assim, entendeu? Eu não vou lá no direct para falar no particular, tal. Não, eu falo aqui, entendeu? Ontem mesmo eu falei com uma pessoa, falei, se não quiser nem participar da minha live, não participa. É meu jeito, entendeu? Não estou falando que todo mundo tem que ser assim. Mas, pastor, sim. Eu percebo um grande ataque ao governo. Um governo que preza pela família. Um governo que preza pela moral. Tá? Eu não estou aqui fazendo apologia política. Mas a política é a arte de administrar, de governar. E se não tiver uma política séria, os menos favorecidos vão perecer mais que já estão parecendo.
O senhor está entendendo? Me desculpa tomar essa demanda de tempo aqui na live do senhor, mas eu precisava falar isso. O público aqui tá bom, eu vou aproveitar esse público. Pastor, eu estou vindo de um governo em que eu vi alunos bater em professor. Eu vi aluno jogar o material do professor no chão, dar tapa no rosto do professor, o professor sair com o olho inchado da escola. Eu estou vindo de um governo passado em que o governo, o presidente, assentou para poder ver homem enfiando o dedo no reto do outro homem e falar que é arte. Eu estou vindo de um governo passado em que colocaram um homem nu e uma criança, pastor, apalpando a criança, o homem nu. Entendeu? Você está entendendo? Então, o Brasil está se desprendendo de um bando de lixo, de entulho. Entendeu? Lixo, pastor. É isso aí. Imagina só, pastor, se fosse o outro governo, nesse governo atual, conseguiram fechar a igreja. Com poucas palavras, algumas igrejas fecharam. 90% fechou. Se fosse o governo passado, o senhor acha que eles iam fazer o quê? Eles iam lacrar a igreja. Com certeza. Eles iam proibir até isso aqui, ó, até os cultos pelo Instagram. O senhor está entendendo? O senhor está entendendo, pastor? Como é que funciona? Então, como é que pode alguém que é crente, como é que pode alguém que professa a fé em Jesus Cristo, não ter paciência e não orar para o governo desse país? Como é que pode alguém apoiar um governo que concorda com um homem enfiando a língua na boca do outro homem, beijando outro homem? Gente, como é que eu posso concordar com um governo que concorda com dois homens beijar e contrair núpcias? Gente, eu digo o seguinte, todo mundo fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é quem obedece a Deus. Os outros são o quê? Criaturas de Deus. Agora, eu não tenho que aplaudir as obras vergonhosas da criatura que não tem temor de Deus. Eu tenho filhos, eu tenho a minha esposa, e eu quero que a minha família tenha liberdade de ir e vir, sem passar por opróbrio, sem passar por vergonha. Então, o meu pedido hoje é que as pessoas tenham consciência. No lugar, você que é crente, no lugar de falar mal do governo, ore por ele. Ore pelo governo, ore. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. Ore, porque o sucesso desse governo é o sucesso da sua família, é o teu sucesso. A vitória desse governo é a tua vitória. Você precisa entender isso. Coloque isso na sua cabeça, na sua mente, em nome de Jesus. Entendeu? Em nome de Jesus Cristo, gente. Vamos ter consciência. Irmãos, o governo de hoje, ele está no poder porque a banda cristã do Brasil elegeu ele. Quando se fala de cristianismo, não fala só de igreja protestante. A igreja católica, eu vi padre ontem reivindicando o direito de culto. Eu vi padre ontem nervoso porque o culto foi interrompido por agentes da prefeitura na minha cidade, no meu estado aqui. Entendeu? Por quê? Porque ele quer ter o direito de falar, o direito de professar a fé dele. Agora imagine, meu querido, se fosse no governo anterior. Pastor, imagine essa crise no governo anterior. Imagina o que eles iam fazer com os pastores. Imagina o que eles iam fazer com as igrejas. Então, gente, vamos olhar para um lado. Talvez alguém diz, o governo fala sem pensar. O governo é precipitado no falar. Eu prefiro alguém que fala o que tem que ser dito na cara, que fique roubando por trás. Eu prefiro alguém assim. Eu prefiro alguém franco, que nos fale a verdade, entendeu? Que nos fale a verdade. Que às vezes é igual eu mesmo, na simplicidade, porque a gente é simples, pastor. O meu jeito de pregar é simples. Eu vim da roça, meu pai me ensinou a plantar bananeira, plantar taioba, entendeu? Me informei porque papai fez a gente formar na base do chicote, no couro, entendeu? Então, assim, é uma criação rústica. Então, o jeito da gente falar é assim. Então, não interprete mal a forma do presidente falar muitas vezes. Eu não estou aqui como advogado dele, não. Eu estou aqui como crente. Irmãos, eu oro todos os dias pelo Brasil, eu oro todos os dias pelo presidente. Eu clamo a Deus pela vida dele, para que Deus dê força, sabedoria, inteligência. Se ele errar, irmão, errou. Mas enquanto ele está acertando, vamos orar. E vamos pedir para Deus dar ele graça para ele continuar acertando. Gente, nós saímos de um governo, pastor. Que apoiava kit gay. Nós saímos de um governo, pastor, que apoiava casamento de homossexual, que apoiava aborto, pastor. Apoiando aborto, gente.
Como é que pode? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Tá na hora da igreja, tá na hora do povo de Deus acordar. Agora, deixa pra lá, né? Deixa porque, né? Daqui a pouco alguém vai falar assim, não, o propósito não é a política, mas a questão não é ser... Eu entrei na questão no mérito da política. Não, mas eu já falei sobre isso. Tá, porque realmente, como cidadão, eu precisava falar isso. Como cidadão, eu precisava falar isso. E eu não posso ser hipócrita, entendeu? Eu votei, eu defendi, eu defendo, eu desligo o rádio. Ontem, a rádio Band News, eu ouvi Band News no meu carro ontem, 30 minutos, foram 30 minutos que o radialista ficou falando mal do governo federal. 30 minutos criticando o governo. 30 minutos. Só que ele não comentou que o governo não roubou nesse tempo dele do poder. Ele não comentou que o governo não fez aliança, entendeu? Com países comunistas. Não comentou isso. Entendeu? Você entende? Então, a mídia tá batendo, entendeu? Tá batendo, quer desestruturar o governo, e a gente sabe muito bem, né, que existe aí um propósito de tentar lançar um impeachment em cima do governo, né? Então vamos orar como igreja, irmãos, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar para que Deus abençoe essa nação, para que Deus abençoe. O plano era perfeito. O plano do que está acontecendo agora com o governo federal seria perfeito. Mas, graças a Deus, o governo federal se posicionou, veio à frente falar do que estava para acontecer, porque se o governo federal não viesse a público e dissesse que o povo precisaria trabalhar e que precisaria voltar ao trabalho, todos os governantes, os governos estaduais iriam vir a público e dizer que se o país quebrou é porque eles estavam seguindo a ordem do governo federal. Então, era o governo federal que teria que se posicionar. E o que ia acontecer era o seguinte: o governo ia ter que emprestar bilhões para os governos estaduais e eles iriam, com certeza, reter boa parte desse valor, ia dizer que não era suficiente, a crise continuaria instaurada e o que ia acontecer é que iam dizer que o governo federal não tem capacidade de governar o país e então ia se instaurar o impeachment com o apoio da população. Mas ele se antecipou, falou, graças a Deus, do que estava para acontecer, um outro colapso financeiro. E, graças a Deus, os que chamaram ele de genocida, de louco, aí o que aconteceu? Estão cedendo agora à pressão popular e estão vendo que, de fato, o presidente estava certo. Temos que orar pelo nosso país para que haja paz. Né? Meu pastor. Paz. Graças a Deus, pastor Juarez, eu não sou um homem alienado, eu não sou uma pessoa alienada, eu sou um homem que estou inserido dentro do contexto em que vivo, eu não sou um anjo, eu preciso ainda comer, eu ainda preciso vestir, eu ainda preciso andar e vir. Então, se Deus levantou as autoridades, eu preciso estar antenado a elas e saber o que acontece dentro do contexto que vivo. Graças a Deus, por um outro lado, o povo que está aqui conosco também já está abrindo os olhos, já está conhecendo realmente o que é de fato, que a política interfere na nossa vida e a gente de fato aí está sendo bem instruído, graças a Deus, pelos homens que tem conhecimento do que acontece ao nosso redor. Não é só pregar a Bíblia, não, filhão. Não é só pregar a Bíblia, não é só labachúria, não é só isso, não. É muito mais do que isso também. Isso aí serve para salvação, mas enquanto a gente viver aqui na Terra, a gente precisa comer, a gente segue leis. Às vezes as pessoas falam mal até mesmo das pessoas católicas, mas as pessoas não entendem. Elas não entendem que se a lei do aborto e muitas leis no Congresso contra a igreja só não passou por causa da igreja evangélica e da bancada católica. Por isso que não passaram, porque falam deles também, mas eles são bem conservadores em algumas partes. Por isso muitas leis contra a igreja não passou. Então a gente tem que ficar um pouco antenado. Eu sou um homem de Deus aqui que fico aqui e assisto também um pouco da rede do Senado, do Congresso, para ficar antenado. Mas é isso aí. Nós temos que buscar conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, irmãos. Amém. A gente tem que agora todo dia. Não é isso, pastor Juarez? Eu acho o povo de Deus um pouco alienado em alguns assuntos e por isso não tem argumento, às vezes, para debater alguns assuntos. Eu, como uma pessoa que sempre falo com o público, eu tenho que estar antenado a todos os assuntos, eu tenho que estar, de fato, conhecendo os assuntos para não estar alienado a alguns assuntos, para não ser pego de surpresa. Tem gente aí
que às vezes, além de não conhecer, se não conhece Bíblia, vai conhecer de política? Não tem como. Se não estuda, são pessoas alienadas que vão com aquilo que o povo fala, entregar a política na mão de governo, de homens sem vergonhas no passado, e estamos sofrendo, pagando um preço até hoje. Até hoje. Você vai a alguns países por aí, a corrupção da cadeia, da prisão perpétua. Cadê se tem corrupção lá? Aonde a lei funciona, não tem nada de errado. Se tiver, é muito pouco. Aqui no nosso país, se as leis enrijecerem um pouco, se deixar passar algumas leis que têm que ser passadas, eu acredito que vai diminuir muita coisa em nosso país. Já tem um ano que ele está no governo e não tem um escândalo de corrupção. A gente tem que ser leal, a gente tem que ser verdadeiro e não enganar o povo e não pegar esse povo aí. Infelizmente, tem até crente da